Cresceu no bairro de Vila Laura, em Salvador, é ator, mora entre o Rio e a capital baiana. Esse é Fabrício Boliveira, o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. O Guia Negro Entrevista desembarca aqui no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, no restaurante Zanzibar, para conversar com o Fabrício Boliveira. Obrigado por nos receber. Que prazer. Aqui no seu bairro. Queria que você começasse contando um pouco como você começou na carreira como ator. Eu comecei muito... Difícil falar, né? Porque eu acho que é uma coisa... Eu tenho sensações de novo, de criança, de ir para teatro. Minha mãe trabalhava numa biblioteca, depois no Teatro TCA daqui, né? No Teatro Castro Alves. Então eu me lembro de sensações onde eu imaginei que eu poderia estar naquele lugar ou que aquilo me atraía muito, sabe? De algum jeito, assim. Aquilo despertava muito o meu desejo já novo. Mas profissionalmente eu entrei depois que eu entrei na Universidade Federal da Bahia, daqui na Escola de Teatro. E comecei a trabalhar ali dentro mesmo, todo o encontro com os colegas atores, descobri minha turma, descobri que tipo de artista eu era, né? Que tipo de ator, para onde é que eu queria um pouco caminhar. Eu acho que nesse período aí de 20 e poucos anos é quando eu consigo entender em que formato, se é que tem um formato específico, mas por onde é que eu queria trilhar um pouco o meu caminho artístico. E aí você fez teatro, fez publicidade, você também apresentou alguns programas, foi isso, né? Isso, eu fiz teatro, eu fiz dança, eu era professor de swing baiano, tanto que quando eu entrei na universidade, meu segundo curso era dança, então eu tenho todo o meu trabalho de arte está muito envolvido, ligado com dança, com música. Apresentador, dirijo minhas performances, dirijo meus vídeos. Acho que assim, é difícil pensar na arte hoje segmentada, sabe? Acho que a gente é um turbilhão de ideias, um turbilhão de desejo e os caminhos por onde isso vai percorrer, eles são transitórios, né? Eles são modificados, né? É um homem de Exu e de Ogum falando isso, né? Sobre caminhos e sobre transitoriedade dentro dos caminhos. Você tem vontade de voltar a apresentar um programa um dia? Tenho super. Eu tenho um projeto de um programa muito, muito interessante, que é um programa de madruga, sobre música. Que é até um formato novo, assim, eu tô falando pouco, até porque a gente tá nesse problema agora, né, que um rouba a ideia do outro. Então eu tô apresentando para pessoas específicas, assim. Apresentei pra Globo agora há pouco, não tive ainda uma resposta sobre, mas é um programa de madrugada, assim, muito legal. E depois a gente vai conversar quando cortar as câmeras, porque eu acho que tem tudo a ver. Esse jogo também de entrevistas e de música e de ao vivo, assim, eu adoro trocar ideia, parar no canto, descobrir coisas, investigar, linkar pessoas também, adoro isso. No cinema você fez Tropa de Elite 2, Faroeste Caboclo, Simonal, tem alguns desses filmes que te marcou mais? Cada um tem uma historinha, é difícil pensar em um como o mais marcante, assim, mas eu posso falar de algum do que é que pode ter marcado mais, assim... fazer o Simonal pra mim foi muito forte. Falar do Simonal agora, né? Que foi acho que o meu penúltimo filme como protagonista, né? Acho que tem uma coisa que é muito forte, assim, e eu fui descobrindo no decorrer da minha carreira, que quando você assume um protagonista que parece que tá só ligado à coisa da vaidade, né, de você ser um protagonista, não, acho que tem uma coisa da responsabilidade, sabe? E que eu me conectei muito com isso, assim. É uma responsabilidade de afetos, você tem que gerir esses afetos dentro do filme. Você tá ali todos os dias com uma equipe enorme, com o diretor, fazendo essa ligação entre as equipes, por exemplo. Então você tem essa responsabilidade afetiva, essa responsabilidade do tom que o filme tem, é você que mais aparece nas câmeras também. Então, eu acho que o Simonal foi um filme... Já o Faroeste, que foi o meu primeiro, mas o Simonal também foi um lugar onde eu já estava mais preparado por conta do Faroeste, né, que eu já tinha vivido essa história, e eu fui um gestor de crises nesse filme, assim, sabe? Além de ator, eu acho que foi um filme que marcou pela maturidade que eu entendi que eu já tinha para assumir alguns tipos de papel, assumir alguns lugares dentro de um set, sabe? Eu sei que você se dedicou bastante a esse filme, você pesquisou sobre a vida do Simonal. O que você aprendeu com ele? Pra gente aí, podendo falar aqui para essa câmera do Guia Negro, né, que a gente tem esse público aí direto, eu acho que o que eu entendi bastante com a história do Simonal, que ficou para mim, é que a gente não pode mais caminhar sozinho, sabe? Dentro dessa vitória, né, dessas pequenas vitórias que a gente tem dia a dia, juntos, de comunidade, olhando o outro, olhando quem tá trabalhando, sentindo orgulho, participando do seu programa, querendo trocar com você e alimentar para o futuro, é entender que a gente não pode mais estar sozinho, sabe? A gente tem que estar junto.
junto. Então eu quero que a gente venha junto, sabe? Então esse foi meu grande aprendizado com o Simonal. Quero que os meus amigos, quero que toda essa comunidade que eu tô vendo que tá crescendo, eu quero que a gente esteja juntos, ocupando lugares horizontais, sabe? E quando você fala de representatividade, você também está na televisão. Como que você vê essa representatividade das pessoas negras hoje nas novelas, nas séries? Ainda é muito pouco, né? É uma batalha que a gente vem travando durante anos com o Zósimo, com Zezé Mota, com Milton Gonçalves, com Antônio Pitanga, com vários outros atores que eu posso citar aqui nomes, e são poucos, né? A gente vai ter só, tipo, 5 minutinhos, porque infelizmente essa é a nossa história, mas a gente já teve essas forças, a gente já teve esses lugares alcançados, a gente regrediu um pouco, então a gente quer ainda mais, a gente precisa de mais, a gente tem 54% da população desse país, não faz sentido que a gente não tenha essa mesma numeração representada nesses veículos, na dramaturgia brasileira, na rádio, na televisão, no cinema, na internet. Então a gente a gente está em busca de igualdade, né? E não só que a gente quer uma representatividade numérica, mas a gente quer uma representatividade em como isso é representado. Você, assim como o Rafael Zulu, assim como o Icaro Silva, são atores muito talentosos e muito bonitos, mas não são lidos como galãs pelas emissoras de TV e por isso acabam tendo menos visibilidade do que atores brancos, por exemplo. Claro. Você percebe isso? Eu percebo isso e isso eu coloco em 2 lugares. Evidente que eu já não espero que ninguém me coloque nesse lugar, sabe? Eu já estou nesse lugar. Então, a minha negociação para trabalho, a minha negociação para uma série de coisas já é a partir daqui. Então eu não espero que ele venha, e acho que quando a gente muda essa chave, todo o entorno muda, sabe? Porque é uma posição nossa. E a outra coisa é sobre o consumo. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. Não adianta só eu ter essa luta, eu me colocar nesse lugar, se o nosso consumo preto não está escolhendo ou optando consumir só a gente. Deixar de consumir outros possíveis galãs para consumir Zulu, para consumir Fabrício Santiago, para consumir esses outros artistas negros que ocupam esses lugares de desejo, esses outros lugares de venda também, esses outros lugares de admiração, disso tudo. Então que as pessoas consumam mesmo, que optem. Eu opto, velho, pra caramba, sacou? No que eu assisto, no que eu vejo no Instagram, eu desligo, eu mudo, deixo de seguir, sabe? Então eu acho que a gente tem que exercer esse nosso direito de escolha, sabe? E principalmente dentro da nossa história negra aqui dentro desse país. A gente sabe o quanto foi imposto pra gente uma série de coisas, de modelos, de pensamento. Então hoje é a hora que a gente pode escolher. Então, gente, façam o seu direito, usem, exerçam o seu direito de escolha, escolham quem você quer que represente você na televisão, nos seus meios de dramaturgia, né, onde você absorve informação, quem você está lendo, que tipo de literatura é essa que você está lendo, sabe? Falando de escolhas, no começo da sua carreira você fez o personagem do Saci no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Hoje Monteiro Lobato é muito lido como racista. Você faria a escolha de fazer esse personagem novamente, atualmente, por exemplo? Eu poderia fazer se ele fosse todo modificado de acordo com um olhar antirracista, anti-eugenista do Monteiro Lobato. Faria ele diferente, porque de algum jeito tem uma coisa aí que é evidente que a gente sabe todo o pensamento que estava por trás desse cara e o que ficou de resquício pra gente. Mas o Saci é mítico pra gente agora, né? De algum jeito ele tem uma representação forte. A gente não precisa abandonar ele inteiro, só dar uma modificada, sabe? Trazer ele deixar o Saci já no pensamento diaspórico, sabe? Já decolonizado, sabe? Então a gente entender que outro espaço é esse que o Saci representa. Acho que é um trabalho que a gente vai ter que fazer, né? A gente entendendo da onde que veio, né? Esses nossos mitos impostos, né? De algum jeito colocar ele em lugares hoje que seja de respeito à nossa cultura, às coisas que a gente pensa também hoje. Hoje você acabou se tornando um ator referência exatamente por ser protagonista de filmes, estar na televisão. Que dicas que você tem para dar para os atores que estão começando a carreira? Principalmente para os atores negros e atrizes negras. Gente, estudo. Assim, claro, a batalha é enorme, mas a gente tem que saber que a gente tem que ter realmente um diferencial. Ninguém vai aceitar a gente só porque a gente é lindo ou porque a gente tem um rosto bonito e que pode se encaixar ali, como a gente começou esse tipo de conversa. Então, além de ser linda, você tem que ser a melhor. A gente já sabe tudo isso que é trazido pra gente, que traz até muito sofrimento, né? A gente fica até aprisionado nesse lugar. Mas eu te digo que aí no mercado é muito difícil pra gente. Então, de verdade, estudo.
sabe? A gente tem que saber realmente o que a gente quer fazer, a gente tem que saber as fontes que a gente quer estudar, quem a gente quer estudar, qual é o nosso diferencial hoje, sacou? Que moeda que a gente tem para poder apresentar na hora de um teste com outro ator. O que é que eu trago, né? E acho que isso tem muito a ver, estudo, claro, sobre toda a história negra e também sobre a história das artes negras, sobre a história das artes europeias, tudo isso. Fazer esse mix aí, entender para onde você quer partir, mas principalmente autoconhecimento, sabe? Que é isso que vai fazer com que a gente dê esse turn, sabe? Dentro de todo o mercado que pode estar aprisionado ou fechado pra gente. Você tem o sonho de interpretar algum personagem específico? Algum dos nossos heróis? Alguém que você não fez ainda? Cara, tem muita história ainda pra contar, né? Tem vindo muitas histórias, assim, né? Histórias que não foram resolvidas dentro do tempo, né? E que agora parece que a gente tá lavando essa história, né? Lavando a história desse mito, abrindo a questão pra gente decidir esses outros espaços, né? Mas, cara, tem tantas figuras. É porque eu não tenho muito esses sonhos, sabe? É difícil pra mim, assim, eu vou tentando lidar muito com agora, sabe? Com o que eu desejo aqui, mas eu tenho uma história sobre a Revolta dos Búzios, por exemplo, que vai se passar aqui nessa rua, que é um cortejo sobre quase uma via crucis em cima da história da Revolta dos Búzios, que finalizou aqui também, dentro da Piedade, mas aqui também, infelizmente, com alguns pedaços de corpos negros aqui pendurados. E a gente precisa rever essa história, recontar essa história, entender quem foi que realmente construiu essas casas daqui, né? Quem foi que colocou essas pedras que estão no chão. Então, quem de verdade deve ocupar esse lugar, né? Hoje, e quem deve contar essa história hoje, né? Então a gente vai contar essa história, por exemplo, da Revolta dos Búzios. Esse é um desejo que eu já tinha e que a gente vai conseguir fazer essa história ainda esse ano aqui. E pra mim, a Revolta dos Búzios e a Revolta dos Malês são duas histórias muito mal contadas na escola, na história, e que a gente precisa realmente saber mais sobre, né? Cara, imagina, são histórias fortíssimas, assim. Só um pouco da Revolta dos Búzios, todos é muito sério isso, todos os envolvidos foram presos, negros e brancos, gente que representava a corte, negros libertos, alfaiates, só que os únicos que foram esquartejados foram os negros. Isso é muito sério, sabe, de pensar. Quando chegou mesmo na questão vida ou morte, todos os brancos foram liberados, sacou? Agora os negros é que morreram. Então é uma história que a gente precisa realmente pensar nesse contexto. Por quê? Por que os negros foram? E a gente sabendo que os brancos traíram muito os negros dentro dessa história, sabe? Que ouvia e contava pra corte, sabe? Do que era. Estava envolvido de algum jeito, mas fazia a trairagem e no final quem foi morto foram só os negros, né? Então tem muita história aí pra ser recontada, pra gente ver num viés agora de não mais ser contado pelo tal caçador e contar realmente pela força da natureza, né? Pelos leões, né? Fabrício, eu queria que você me indicasse um lugar de cultura, história negra aqui em Salvador que todo mundo deveria conhecer pelo menos uma vez na vida. O Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira, que fica aqui na Rua Chile, para mim é um grande museu, tem obras do Abdias, tem obras de artistas plásticos daqui brasileiros, tem fotografias aqui da ladeira da montanha, da Rua do Meireles aqui. Então, assim, é uma história baiana que vale super a gente visitar e no recorte negro. Então, acho que é super inusitado. E tem um outro museu que tem no Alto do Cabrito, que se chama Museu da Laje. O Acervo da Laje. Acervo da Laje, que eu acho que também é um outro lugar que quem vem aqui em Salvador não pode perder, porque é incrível, assim, todo o trabalho de azulejo, todo o trabalho de recuperação que ele faz, de descobertas, de achados, de coisas que ele vai em casa. Você conheceu o cara que é o curador? O Zé Eduardo fez o meu casamento. Jura? Juro. Esse cara é incrível, rei. Esse cara é incrível. Pirei com ele. Ele é incrível. Eu sou muito fã desse lugar desde a primeira vez que eu vim e sou apaixonado. A gente fez tours esse ano para levar as pessoas para conhecer, porque realmente é um lugar que todo mundo tem que conhecer. Ele e a Vilma, meu Deus, o que é Vilma? Prazer, Vilma. Zé Eduardo, um beijo pra vocês. Vilma dá aula dentro do museu ainda pra criança. É um negócio muito, muito grandioso. Eu saí de lá impactado com esse casal, com a força deles dentro do subúrbio, com a arte do subúrbio, que eles saíram recuperando e pegando uma série de coisas. E de mostrar a beleza e a riqueza de um lugar que é sempre visto como pobre, como feio. E super, não, total. Isso. O museu é maravilhoso, assim, achei um grande museu. Que maneiro. Fabrício, pra você, o que é ser um corpo negro no mundo? É ser um corpo que
tem que buscar a sua independência, que tem que buscar o seu espaço de escolha, 2, é um corpo que, independente de onde ele esteja, em que lugar ele ocupa, ocupe, vai ser sempre um corpo político, que vai abrir discussão sobre isso. É quase como se eu dissesse para uma criança negra que nascesse, sabe? Se ligue no rolê, desde pequeno, sabe? Atenção, sabe? A sua presença não vai, sacou? Não vai passar desapercebida, sabe? Então, saiba e escolha onde você vai querer estar dentro desse jogo, sabe? Porque vão querer te manipular para algum lugar e você precisa entender e lembrar que você tem sempre escolha. Obrigado. Ah, querido, imagina. Obrigado. O que eu queria falar para vocês hoje é sobre uma experiência que eu tive, que é uma experiência de dor e de alegria, mas que é basicamente sobre transformação. Um dia, assistindo lá na PUC do Rio de Janeiro, uma apresentação do grupo do Passinho, que não é o Dream Team, é aquele grupo original do Passinho. Eles, na última música de apresentação deles, eles estavam dançando o nome dos amigos que foram assassinados. E na hora eu fiquei muito chocado, porque eles dançavam isso, paravam para chorar e continuavam dançando, eram substituídos por outros. Eu acho que esse é o nosso poder como povo negro dentro desse país, como povo diaspórico, povo que já conhece a sua história e conhece a história do outro também, o nosso poder de transformação. Então acho que a gente não pode perder isso nunca de vista. Transformação e arte. Como é que a gente pode juntar essas duas coisas para a gente rever e transformar a nossa história? Então essa foi uma experiência que eu tive, eles dançavam e a gente estava assistindo, e eles dançavam tristemente o nome dos amigos mortos, mas de algum jeito eles estavam lavando essa história. Então que a gente consiga lavar a nossa história e apontar para novos caminhos. Sankofa.